A igreja estender suas mãos. Pai, nós oramos a Ti, colocamos a vida do Bruno diante do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, Pai querido, neste momento, ó Pai, usá-lo, Deus, da vida do Teu servo, ó Deus. Sabemos, Deus, que o recado do Senhor, a mensagem do Senhor, Deus, a ser falada à Tua igreja, ó Pai, o Senhor, Deus, já tem daste, ó Deus, ao Teu Filho, ó Deus. Deus, Pai, que toda retaliação, Deus, Pai querido, todo intentar, todo levantar, todo laço do passarinheiro, ó Pai, caia por terra, ó Deus, sobre a vida deles, sobre a vida, ó Pai, da Tua esposa, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, que eles possam estar guardados, selados, ó Deus, no Teu átrio de amor, ó Deus. Deus, Pai querido, toma a vida dele, ó Deus, usa conforme a Tua vontade e o Teu querer, é que nós te oramos em nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Oi, a paz do Senhor, boa noite. É uma honra estar aqui para ministrar, a palavra sagrada de Deus. Primeiramente, queria agradecer a Jesus por confiar em mim, essa palavra, e agradecer ao Andrei, ao pastor Darcy, E como introdução dessa palavra ministrada aqui hoje, eu quero ler o Salmo 139. Não vai ser o texto base, mas ele é um texto muito bonito e eu gostaria de ler ele. Salmo 139. Versículo 13 ao 17. Vai dizer assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar, como introdução, é que nenhum de nós que estamos aqui hoje somos um acidente de percurso, Como diz o texto, Deus já tinha nos planejado muito antes de que nossos próprios pais ter pensado em nos ter, Então, se nós estamos vivos, é porque Deus planejou assim e quis nos criar. Então, Ele determinou tudo. Determinou a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, nosso biotipo, a nossa personalidade, todos os talentos, que a gente teria, o dia, a hora, o minuto, o segundo que a gente ia nascer, o tempo de vida que nós vamos ter aqui na Terra, o país que a gente ia nascer, a cidade e a cultura, e assim por diante. Então, mesmo que a gente tenha pais que tenham falado para nós que a gente foi um erro, ou a gente, como se diz, foi escapulito, Deus, Ele já tinha levado em conta esse erro humano. Já estava nos planos dele esse erro.
Então, com essa introdução, eu quero dizer para você o seguinte: nós não somos um acidente, nós não somos o que talvez algumas pessoas, até os próprios pais nossos, nos falaram algum dia, né? Às vezes não é por maldade, mas como já foi falado para mim também, né? Minha mãe um dia me falou que eu tive o primeiro irmão, né? Ela teve o primeiro irmão, e a intenção deles na segunda gravidez era que viesse menina. Então sempre eles ficavam me falando: ah, você veio errado, era para você ter vindo menino, você veio errado. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa à toa, né, que a gente fala para os nossos filhos, mas não é. Essas palavras, elas ficam, né? Se vocês quiserem sentar, irmão, pode sentar, viu? Essas palavras, elas ficam no nosso inconsciente. E uma hora, isso vem para fora, né? Tornando, como se diz, nos bloqueando no mundo espiritual. E assim, refletindo aqui, no nosso mundo físico. Então, se a gente tem pais que falou com a gente esse tipo de coisa, ou que não queria ter nos tido, né? Que a gente não prestava, que a gente não servia para nada, que ninguém vai querer casar com a gente, né? A Maria está até rindo de falar com você. E isso eu creio também que não é por mal, né? Que é falado isso. Mas hoje eu quero trazer esse ensinamento nessa introdução para nós, levar para a nossa vida. E que talvez a gente esteja falando esse tipo de palavra, ou falou para nossos filhos, ou para um irmão, ou o filho para o pai, e assim por diante. Que a gente possa cancelar essas palavras. Porque lá em Provérbios 18, 21, vai falar assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, se a gente está proferindo palavras de maldição, palavras de morte, a gente vai comer do fruto. Não tem como escapar. E se a gente proferirmos palavras de vida, de bênçãos, a gente vai comer desse fruto. Geralmente, essas palavras de maldição, quando a gente profere elas, a gente não vê o resultado na hora, né? A gente não prova delas na hora. Mas é com o tempo. Então, igual na minha vida, foi refletir 20 e poucos anos. Então, cada um vai refletir numa época da vida, porque é a hora que a palavra vem à tona. É a hora que essas palavras de maldição vêm à tona. Gerando esses bloqueios, né? Que até na psicologia se fala dos bloqueios psicológicos da pessoa, né? E a primeira promessa, uma das primeiras promessas que Deus fez a Abraão foi essa: ó: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Basicamente foi o que Provérbios está falando. Quem abençoar vai ser abençoado, e quem proferir palavras de maldição vai ser amaldiçoado. E eu queria, nessa introdução, te falar que não foi por mal, né, que seu pai fez isso, ou que um irmão fez isso, às vezes na hora da raiva, mas que depois que a palavra é falada, é nós mesmos que temos que cancelar ela. Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E, se puder, fecha até o olho, para nada te distrair. Porque
eu quero clamar ao Espírito Santo aqui agora, que traga na nossa memória todas essas palavras que foram faladas, né, que nós proferimos para outras pessoas ou para filhos, e trazer à tona em nossa memória, trazer à tona, né, puxar do nosso inconsciente, e as palavras que foram ditas a você também, que você possa se livrar, porque às vezes a pessoa não vai chegar em você e cancelar a palavra, mas você mesmo pode cancelar, né? Imagina a pessoa aí do seu lado te pedindo perdão e cancelando, porque essa palavra está fazendo mal para você, está te prendendo no mundo espiritual. Então coloca a mão no seu coração, que eu vou orar, pedindo para que o Espírito de Deus traga essa pessoa, ou essas pessoas, né, que eu acho difícil alguém que nunca recebeu uma palavra dessa, né? Ou que até mesmo falou. Mas hoje a gente está tendo conhecimento, e já vamos começar a aplicar agora, porque às vezes a gente está acostumado a jogar palavras de maldição na vida das outras pessoas. Mas o dia que você falar, depois de hoje, você vai lembrar, não. Quem fala essas palavras vai colher essas palavras. Não é nem inteligente da nossa parte amaldiçoar os outros, porque vai voltar para nós, prejudicar você lá na frente. Então eu vou orar agora, que o Espírito de Deus possa trazer na nossa memória, trazer nosso inconsciente. Espírito Santo de Deus, te clamamos que visite cada um aqui, Deus, e toque e puxe do inconsciente, Pai, cada palavra que foi dita desde a infância até hoje, palavras de maldição que foram faladas para nós, ou que nós proferimos para outras pessoas, Deus. Que o Senhor possa trazer à nossa memória agora, né, que nós queremos nos libertar, Pai, no mundo espiritual, dessas palavras, e andarmos, Jesus, libertos, andarmos com o Senhor, andarmos sem nada nos prendermos nesse mundo, Pai, nos libertarmos, Jesus. Às vezes nós não conseguimos ter um cônjuge, nós não conseguimos arrumar alguém para ficar, porque a gente se apegou a uma palavra, Deus, que foi dita para nós, que nós não ia ser ninguém na vida, que nós não ia arrumar ninguém, que nós nunca íamos se casar, que nós nunca conseguiríamos servir a Deus, que nós não conseguiríamos exercer o dom que o Senhor nos deu, Pai. Mas como o Senhor disse, Deus, e como o Senhor demonstrou em ações, enviando seu Filho, Pai, hoje a gente tem a noção do quanto somos preciosos para o Senhor, Deus. Então, Pai, eu quero te pedir que cancele, Deus, toda palavra de maldição que eu falei, que meus irmãos falaram, que cada um que está aqui falou, Deus, sobre a vida de outras pessoas, que seja cancelado, Pai. E se possível, Deus, o Senhor nos toque, para que sejamos, para que procuramos essa pessoa pessoalmente, pedimos perdão, né, se for um filho nosso, a gente coloque a mão na cabeça dele e ore cancelando. E no nome de Jesus, Pai, só o seu nome tem poder, e o seu nome, Pai, pode cancelar qualquer maldição sobre a nossa vida. Peço que visite cada um na sua casa, porque eu sei que é um processo, e que a gente está tendo um ensinamento e está começando a aplicar, Deus. Mas eu sei que também o Senhor vai nos mostrar a direção, vai nos direcionar, Deus.
Eu espero que cada um seja liberto de toda palavra dita e recebida, Pai, de maldição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra bênção, no hebraico, tanto no hebraico como no grego, ela vai representar concessão, tanto espiritual como material. Então, comece a abençoar. Quando você vê que você vai proferir uma palavra ali de maldição, se abençoa, então já cancela na hora e muda a palavra. Hoje, Satanás, ele tem tentado, eu ia falar tentado, mas não é tentado, é quando você olha assim para o mundo, como ele está hoje, Satanás tem tentado e tem conseguido amplificar em nós seres humanos uma tendência, né, que é sempre puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nosso egocentrismo. E Satanás está conseguindo. E eu queria ler o texto agora, que é o texto base, que vai ser relacionado a isso, ao nosso egocentrismo e o nosso narcisismo, que é Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, é a parte B do versículo 27. Colossenses 1, a parte B do versículo 27. Vai falar assim: e o segredo é este. Olha o segredo aí para quem gosta. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Ou em outras tradução, o segredo é este: Cristo em nós, a esperança da glória. Então, um dos maiores problemas hoje, que eu vejo, né, a meu ver, que vai gerar todos os outros problemas, é o nosso egocentrismo, que vai significar eu no centro. E de brinde, está vindo aí agora, há um tempo, o narcisismo. O narcisismo é o amor exagerado pela própria imagem. Uma prova disso é aqui, ó. Câmera frontal do celular. Antes não existia isso no celular. Antes não existia nem câmera no celular, né? Aí, para que serve a câmera frontal? Para você tirar selfie, né? Top. Então, o amor, o narcisismo, o amor à própria imagem. É proibido tirar selfie? Não estou falando isso. Mas pelo que a gente vê em rede social, como que as pessoas estão se portando com essa questão do amor pela própria imagem, é errado. Outro exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, há muito tempo, fui viciado, era narcisista, um amor exagerado pela minha própria imagem, sobre o corpo, meu corpo. E eu via meu corpo como um troféu. E cada vez que eu ia, né, passando de fase ali, eu olhava para uma pessoa e falava, não, eu quero ser igual a esse cara. Aí chegava no nível ali e falava, não, está servindo mais não, quero ser. E só queria aumentar. E usando produtos, né, que não foi feito para isso. Exageros, né, na hora do treino, que me levou a ter
vários problemas de tendinite para todo lado. Então, esse exagero, que hoje se vê muito dentro das academias, né? Porque eu tenho 17 anos que eu frequento a academia. Desses 17 anos, deve ter... Eu voltei a treinar esse ano, acho que tem 4 meses que eu treino por saúde. Antes eu treinava para o corpo ficar bonito. E não conheci nenhum que foi para a academia até hoje por saúde, não. A não ser que já esteja com problema de saúde, quase morrendo, aí vai para a academia. Porque vê que não está dando conta nem de andar mais, nem de fazer nada, ou vai ou morre. Aí o médico fala para ele, ou você vai ou você morre, meu filho. Então, ele foi pela saúde, mas foi empurrado. Mas mesmo assim, a pessoa começa a treinar, passa um tempo, e ele não está nem para a saúde dele mais, ele quer ficar bombadão, igual os outros, tudo tá. Estou mentindo? Eu vivo nesse meio, tem 17 anos, nunca vi ninguém chegar para mim e falar, estou aqui por saúde. Eu mesmo falava que saúde que se lasque, eu quero ficar bombado e não estou nem aí. Eu mesmo jogava maldição em mim mesmo. Então, dei foi sorte, pela graça de Deus, não estou na cadeira de roda, nem nada disso, né, por exagero. Então, esse foi um exemplo. Né, academia é muito bom, exercício físico, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Mas o meu objetivo estava errado. Né, se tornou um narcisismo na minha vida. E quando eu converti de verdade, a primeira coisa que o Espírito Santo fez eu mudar foi isso. Eu fiquei 1 ano sem treinar, depois que eu converti. Não aguentava nem entrar dentro da academia, porque era o Espírito de Deus trabalhando em mim, tirando isso de mim. Tirando que outros tipos de pecado, né? Pelo olho, que você pode cometer, do jeito que as pessoas estão se vestindo hoje. Então, Deus me tirou daquele lugar ali que não estava fazendo bem para mim. Então, é a primeira vez que tem uma geração que tem redes sociais que falam dela mesma. Vai mostrar, né? Você compra um tênis novo, não, está aqui, pega a câmera, né? Tira foto do tênis e vai mostrar para os outros. Compra um carrão, vai lá e fica com adesivo, compra um carro novo, fica com o adesivo do carro e andando com o carro sem placa na rua, quase 1 ano direto, para você mostrar para os outros. Compra uma roupa nova, a primeira coisa que faz é tirar foto, às vezes nem usa, só tira foto, taca no guarda-roupa de novo. Então, as redes sociais, hoje, se tornou um lugar da maioria das pessoas, né? Não estou generalizando aqui também, porque uma empresa hoje sem rede social não vive, não vende, não faz nada. Mas o tipo desse uso, né, narcisista e egocentrista que está acontecendo nas redes sociais, né, você mostrar tudo que você tem, às vezes a pessoa não tem nada, vai na casa ali bonita ali no meio da rua, ali, tira uma foto na frente, vê um carrão no meio da rua, tira uma foto e está achando que os outros é bobo, e posta ainda achando que acho que o povo acho que é Deus, né? Então, as pessoas hoje fazem tudo para aparecer, para receber elogio, para receber curtida, né, para ser elogiado, para as pessoas invejar eles. Então, Satanás está nos convocando para esse tipo de adoração, né, para nós nos adorarmos, nos mergulharmos, né, nos nossos prazeres, naquilo que satisfaz a nossa carne, que enche nosso ego, que nos infla, né? A pessoa começa a elogiar a gente na rede social e aquela foto dá um monte de like, você já ficou um sapo assim, nossa, tô top mesmo.
Tanto que as frases mais faladas hoje, até por coaches, é essas aqui, ó. Seja fiel ao que seu coração está falando. Aí que beleza. Siga seu coração. Seja a sua melhor versão. Bacana, né? Aí a Bíblia vai falar assim, ó, lá em Jeremias 17:9, um pedaço do texto. O coração é enganoso mais que todas as coisas. Mais que todas as coisas, não é só um pouquinho enganoso. Não. Mais que tudo. E hoje a gente tem sido levado, né, a doutrinas satânicas, a doutrinas, a buscar, na verdade, coach para falar isso aqui para a gente, seguir nosso coração, que a gente vai dar certo. Vai dar certo? Não, já deu, meu irmão. Na cruz já deu tudo certo. Eu quero refletir aqui nesse Cristo em nós, a esperança da glória. Eu creio que todos que estão aqui hoje, ou a maioria, já entendeu a obra de Cristo na cruz, mas eu quero tentar explicar aqui hoje o que é que Paulo está tentando falar aqui, o que é esse Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos se imaginar, vou beber um golinho dessa água aqui. Vamos imaginar que nós aqui estamos no primeiro século, lá em Jerusalém, e crucificação lá era uma coisa normal. A gente está lá na rua e a gente vê falar que vai crucificar umas pessoas ali e tal. A gente, vamos lá ver o pessoal morrer lá. Chegando lá, vai ter 3 prisioneiros. Só que a gente olha para o prisioneiro do meio e começa a gerar dentro de nós uma convicção assim que a gente não sabe de onde está vindo, mas gera dentro de nós uma convicção que essa pessoa ela é perfeita, né? Que essa pessoa não tem pecado, que a partir daquela morte os nossos pecados estão sendo perdoados. E a gente crê nisso. É uma coisa que está vindo de dentro. Então a gente entende salvação como isso, né? Como só isso apenas quer dizer. Aceitar Jesus, reconhecer que nosso pecado foi perdoado através da morte dele. Mas a gente sai ali daquela cena, trazendo para os dias de hoje, a gente sai de um culto de quinta-feira e voltamos na sexta para a nossa vida normal. Só que aí a gente continua com a mesma vida de pecados, continua caindo nas mesmas dificuldades, nas mesmas tentações. Aí dá no sábado, várias das mesmas práticas, mesma coisa. Aí dá no domingo, eu chego no culto novamente. Aí sou levado, né? Aquela cena lá, da cruz novamente. Da convicção, né? Que eu sou pecador. Da convicção dos meus erros. E da convicção dos pecados que foram perdoados através de Jesus. Só que aí vem a segundona aí novamente e volta tudo de novo. A mesma vida com o pecado, caindo nas mesmas dificuldades, nos mesmos erros, no mesmo ciclo. Então, cadê Cristo em nós, a esperança da glória? Porque nós entendemos a salvação assim, nós
Jesus nos perdoou lá atrás, pagou pelos nossos pecados, beleza, meu passado está resolvido. E Ele vai voltar para nos buscar o futuro. Mas e o meio disso aí? Cadê esse Cristo em nós? Tem que ter um meio. O plano de Deus não é perfeito, como falou aqui na música aqui? Então tem um meio. Então vamos entender esse meio agora. A gente entender que o plano de Deus é perfeito. Né? É a gente estar ali em Jerusalém, a gente vai ver ali que vai ser crucificado, umas pessoas, a gente vai lá ver. Aí vem nós, né? Olha para a cruz do meio, vem em nós aquela convicção de que Ele é Filho de Deus, e Ele é perfeito, e aquela morte está fazendo o nosso pecado ser perdoado, e a gente nem entende como, mas está vindo essa convicção em nós. Mas, quando a gente olha para aquele prisioneiro do meio sendo crucificado, de repente, você, começa a ser executado junto com ele, se tornando um. E agora, não é só mais ele sendo crucificado, mas é o meu eu, meu ego, meu narcisismo, de cada um de nós. Então, não sou eu mais que vivo, para os meus prazeres, para tudo aquilo que eu achava que era certo. Mas agora sim, quando eu morro com Cristo, quando eu faço isso aqui com Cristo, ó, uma simbiose, agora sim, é Cristo em nós a esperança da glória. Quando Cristo fala, está consumado, o nosso eu morreu junto com Ele. Quando foi sepultado, fomos sepultados junto com Ele. No terceiro dia, quando Jesus ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele, para a nossa nova vida. E quando Jesus sobe aos céus, à destra do Pai, nós também estamos com Ele, nas regiões celestiais, porque fomos achados nele. Então, salvação é se tornar um com Cristo. Cristo não está em nós para nos dar uma vida melhor, para nos ajudar com algumas questões, e sim para viver através de nós. Não que Deus não se importe, eu não estou querendo falar isso. Deus se importa com pequenas coisas da nossa vida. Mas eu quero mostrar aqui o que é esse Cristo em nós. Esse Cristo em nós não é para nos ajudar a ter uma vida melhor. Jesus, Ele veio para essa terra para fazer essa simbiose com a gente, com nós, com todos nós. E a gente precisa entender isso. Jesus vai falar assim: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. A cruz, naquela época, era um objeto de morte, como nos Estados Unidos hoje é a cadeira elétrica, ou injeção letal, ou em alguns outros países é enforcamento, é fuzilamento. Então é um objeto de morte. Então Cristo, Ele sofreu na cruz, mas Ele viveu uma vida de cruz. Cristo, Ele negou a si mesmo, né? Então, a todo tempo, Jesus ele falava que Ele não fazia o que Ele queria, mas o que o Pai queria. Eu vou aonde meu Pai quer que eu vá. Jesus não fazia a sua vontade, Ele fazia a vontade daquele que tinha enviado, para que não fosse mais Ele, mas sim o Pai através dele. E esse texto, Cristo em nós, a esperança da glória,
aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Teve um dia que chegou um irmão, estava conversando com o irmão, e falou que a vida dele estava difícil demais. Eu falei, o que está acontecendo, irmão? Ele falou, não, minha cruz está pesada demais. Aí, eu falei, ué, mas o que é? Pode abrir para falar. Não, minha sogra está osso. Meu patrão. Eu falei, uai, mas isso não é a cruz não, hein? Isso não é sua cruz não, isso é normal da vida. Hein? Isso é simples de resolver, comparado com a gente tentar matar o nosso eu. Matar o nosso eu é 24 horas por dia. Matar o nosso eu, meu amigo. Se a gente não tiver, mesmo se a gente tiver buscando Deus de uma forma que a gente nunca buscou, é difícil, uma hora, a nossa carne não sobressair sobre o Espírito. Infelizmente, é isso. Então, eu quero dizer para os irmãos aqui, que cristão, ele vive com essa cruz pendurada nas costas. É 24 horas, essa miséria desse eu, e principalmente hoje, tudo que você olha, está amplificando esse eu nosso. Tudo é eu, não tem o próximo mais não. Não tem Cristo em nós mais não. Porque quando é Cristo em nós, acabou, é nós aqui, todo mundo, sendo um corpo de Cristo. Não é só mais eu. Então, quando alguns, eu creio também que não é todos que vai, como a própria Bíblia nos mostra, diante de tanta gente, poucos que vai entender e tentar praticar essa palavra de Cristo em nós. Porque quando Cristo está em nós, aí sim, aí não é eu mas sim é eu impondo a mão na pessoa e Cristo, através de mim, curando. Não é eu. É quando eu vou falar da palavra de Deus e é Cristo falando através de mim e aquela pessoa é tocada. É quando chega propostas de suborno, proposta indecente para mim e eu negando. Isso é Cristo em nós. Cristo em nós é a gente ser exemplo, praticamente andar ao contrário do mundo hoje, de toda essa corrupção, de toda essa ideologia que está surgindo aí, e nos posicionar conforme a palavra de Deus, com ousadia e com coragem. Jesus não tinha medo, não. Jesus respeitava todo mundo, moço. Tem isso não, negócio de falou, tá falando errado a palavra. Chegava lá para os mestres da lei, dizia, os caras ficavam doidos. Jesus peitou a religião mesmo. E foi a própria religião que matou o Cristo. Então, o cristão, ele vive com essa cruz pendurada nas costas. Vou pedir para o multimídia tocar a música, para a gente refletir na letra dela.
só com Cristo, irmãos, em nós, que nós conseguimos vencer o pecado. Queria chamar o pastor Darcy aqui. Pode se levantar, fazendo favor. Porque se tem cristão carregando a cruz, o próximo passo é a gente crucificar o nosso eu, o nosso narcisismo. Então eu queria fazer um ato profético aqui, né? Quem estiver disposto, né? Porque é um processo na nossa vida, a fazer isso, né? Esteja à vontade. Vamos dar o primeiro passo, né, para matar esse nosso eu 24 horas por dia. Quero fazer esse ato profético aqui. Quem estiver disposto a matar o seu eu, eu quero que levante a mão. Você está carregando sua cruz, levanta a mão aqui para o lado. Cuidado com o irmão do lado. Quem tiver um irmão do lado, levanta para cima. Levanta a mão para o lado. Fala assim: Espírito Santo de Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, para que não seja mais eu, mas sim Cristo em nós, para nós vermos a esperança da glória manifesta em nossa vida hoje. E com a outra mão, irmãos, eu chamei o pastor Darcy aqui, porque depois que a gente mata o nosso eu, tem muito pecado que a gente não dá conta de se libertar dele sozinho. É lógico que é o Espírito Santo que faz toda a obra, mas ele direciona pessoas para nos ajudar. E tem pecado que sozinho você não dá conta. Você pode tentar, você não dá conta de se livrar dele. É onde você vai ter que procurar um irmão maduro, um irmão já experimentado, né? Às vezes, não é todos que têm intimidade, né, com o pastor Darcy. Eu mesmo sou um, né, pastor, que eu não tenho muita intimidade com o senhor, mas, né, busca trocar ideia de vez em quando, né, tudo. Já perguntei para ele pessoas que poderiam, né, me ajudar em tal situação, ajudar minha esposa. Então, se você não tem, né, uma pessoa assim que você olha e fala, não, porque tem que ser uma pessoa de confiança e ser uma pessoa de Deus, para te orientar, para você se abrir com ela, para ela te ajudar. Depois que a gente mata esse eu nosso, a gente vai precisar de ajuda, porque quando esse eu está vivo dentro de nós, a gente não pede ajuda para ninguém, a gente acha que é o super-homem, acha que é o bonzão, e aí você pode fazer tudo, porque a gente está com essa mentalidade do mundo. Você pode fazer tudo, né? Egocentrista, narcisista, tudo é eu. Só que Cristo, Ele quer que a igreja seja um só com Ele. Porque nós aqui, nós somos um corpo. O problema do meu irmão do lado é um problema meu. Porque se minha perna estiver machucada, eu vou cortar ela e jogar fora? Se tem alguém que fez isso aqui até hoje, eu não conheço. A gente faz a mão, fazer o curativo, e arrumar ali e tudo, né? As partes de dentro ali vai regenerando e tudo. Então, Cristo, Ele quer que a igreja seja assim. E essas mentalidades aí, ó, de narcisismo do eu, está nos afastando um do outro. Pandemia, aí piorou mais ainda. Que você não pode nem chegar perto do seu irmão mais, nem hoje até que a mão você ainda pode dar, né? Então, essa outra mão aqui, quem que vai pregar ela é o nosso amigo, né? Pastor, uma pessoa sua de confiança. Ele vai pregar essa mão nossa. Ele vai nos ajudar, nos livrar desse pecado, para que seja Cristo em nós. E a gente possa, através da nossa vida,
curar outras pessoas, através da nossa experiência. Amém? Então a palavra foi essa, entrego para o pastor Darcy. Fique com Deus. Amém? Então vamos concluir esse ato profético, porque nada acontece por acaso. Se Deus colocou no coração do Bruno, se Deus direcionou para que ele estivesse aqui hoje, ministrando essa palavra no nosso coração, é porque Deus tem um propósito. Amém? Eu entendi claramente o que ele quer dizer a respeito do sacerdote, né? Porque o sacerdócio foi um plano de Deus no tempo, nos dias do Antigo Testamento, foi um plano de Deus para que eles representassem a Deus diante do povo, né? E Jesus falou que quando Ele, né, nos libertou, Ele foi o Cordeiro Pascal, Ele foi o encerramento daquele ritual do sacrifício, né? Mas na cruz ele pagou o preço. E uma fala do Bruno aqui que eu peguei é que na cruz deu tudo certo. O diabo fez tudo para dar errado. Tentou desanimar a Cristo, a ponto de levá-lo, né, a um sentimento que o levou a clamar Abba Pai, né? Porém, deu tudo certo, né? Realmente deu tudo certo, na cruz deu tudo certo. Está tudo resolvido. Palavra muito de Deus essa, deu tudo certo. E depois, o apóstolo Paulo, né, veio dando ensinamentos, outros discípulos, e eles nos ensinou também que em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes real, né? Então, como chefe de família, você é o sacerdote na sua casa. E você intercede pela sua família, pelos seus filhos, e Deus responde. Você é o sacerdote ali na sua casa. E na igreja, no corpo de Cristo, a figura do pastor é a figura do sacerdote. E o sacerdote é justamente para levar, né, a figura de um sacerdote no Antigo Testamento era justamente para apresentar o pecado do povo a Deus, né? O pecado do povo a Deus. E quando era para apresentar os pecados dos sacerdotes, era usada a figura do sumo sacerdote. E esse devia estar qualificado, bem com Deus, em dia com o Senhor, para levar diante do altar os pecados dos sacerdotes. Então, esse ato simbólico, ele é bíblico, sim, tem muito sentido, e quem fizer com fé, amém, Deus responde. Então, você vai agora usar o seu outro braço, né? E eu, nesta figura de sacerdote,
certo?